1 Samuel, capítulo 30, verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me, eu peço-te aqui, o éfode ou a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Você pode declarar comigo assim: e tudo libertarás. Persegue-a e tudo libertarás. Glória a Deus. Vamos entender essa palavra. Feche teus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti mais uma vez e declaramos aqui nesta noite que o Senhor possa visitar a Sua igreja, Senhor, o Teu povo mais uma vez, e que a Tua boa mão, a mão do Senhor Jesus, esteja sobre a vida de todos os Teus aqui, e a Tua palavra seja ministrada com poder e autoridade, que nós possamos sair daqui compreendendo, sabendo, ó Deus, o que o Senhor falou ao nosso coração, e lutar por todo, ó Pai amado Deus, aquilo que o Senhor tem ministrado, e lutar com todas as nossas forças, porque na verdade a Tua palavra diz que o Senhor guerreia as nossas guerras, e quando o Senhor guerreia as guerras, as forças vêm de Deus também. Pai, nos dá força e nos ajuda a entender e compreender as verdades do Senhor. Mais uma vez, eu oro aqui nessa noite, Senhor, e que toda a barreira, todo bloqueio, todo impedimento, toda distração, tudo aquilo, ó Deus, que vem, ó Pai, para tentar tirar a atenção da Tua igreja, caia por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu estava aqui pensando nessa palavra e tudo que nós precisamos para mudar o cenário da nossa vida é de fé. A Bíblia diz que a fé move a mão de Deus. E quando nós olhamos a palavra de Deus, ela fala que a fé, ela é semelhante a um grão de mostarda. A fé, ela não é o grão de mostarda. Nós lemos muitas vezes errado. Na verdade, se você pegar um grão de mostarda, ele vai parecer com a cabeça de um alfinete. Mas quando Jesus fala que se a tua fé for semelhante a um grão de mostarda e ela for utilizada, ela vai se tornar uma grande hortaliça. Ela vai ser uma das maiores hortaliças. Então é muito importante que eu e você possamos aprender a ativar a nossa fé. E a fé, ela tem uma definição. Se nós fôssemos aqui definir fé, a fé, na verdade, ela pode ser definida assim: você levanta o pé para colocar no chão e o Senhor faz com que o chão ele seja construído à medida que você vai levantando o pé para pisar. O chão não vai existir, mas quando você levantar o pé, o Senhor vai dando o chão para você. Isso é fé. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que eu não vejo. Então a fé, ela é algo que ainda eu não vi acontecer, mas eu vou exercer para acontecer. Quando Tomé chega para Jesus e fala para Jesus assim: Senhor, se eu não ver, se eu não estivesse te vendo, se eu não estivesse tocando no lado, se eu não estivesse aqui tocando na marca dos cravos, porque ele disse isso para os discípulos. Os discípulos falaram: olha, o Senhor ressuscitou. E Tomé falou assim: se eu não ver as marcas dos cravos, se eu não ver o lado que foi furado com a lança, de maneira nenhuma eu vou crer. E a Bíblia diz que na hora, no mesmo instante,
Jesus entrou dentro da casa, que estava todo mundo trancado com medo. Ele, não sei o que aconteceu, se ele atravessou a parede, como é que ele entrou lá, se ele foi teletransporte, mas a Bíblia diz que ele apareceu no meio deles e disse para Tomé: Tomé, vem e vê. E aí Tomé, ele se ajoelha e ele fica muito assim admirado e fala assim: Deus meu e Rei meu. E aí Jesus disse para ele: ué, Tomé, porque você me viu, agora você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Mais que feliz, duplamente feliz, são aqueles que não viram, mas creram. Então, fé, se nós formos definir, é aquilo que eu não vejo, mas eu ajo, é uma ação, uma atitude que eu vou ter para que as coisas aconteçam. Isso é fé. Eu vou levantar o pé e o chão vai ser construído. Eu posso estar andando no meio do nada, sem nada que eu possa agarrar ou tatear, mas quando eu agir por fé, o Senhor, ele vai construir o cenário. Ele vai mudar o ambiente. Então, pensando em fé, o ambiente é transformado quando você exerce a tua fé. Quando você interage com Deus, quando você declara que as coisas aconteçam. É por isso que Jesus disse: se a tua fé for como grão de mostarda, você vai pedir para aquele monte transportar para o outro lado e ele vai passar para o outro lado. Porque a tua fé vai fazer com que haja uma ação da parte de Deus. Então é importante que você aqui nessa noite, não importa o que você está vivendo, o que está acontecendo, as coisas que estão surgindo, ainda, embora isso venha trazer tristeza, mas a fé que você tem no Senhor Jesus vai mudar o cenário da tua vida. Quantos podem crer nisso aqui nessa noite? A tua fé vai mudar as circunstâncias. A tua fé vai construir um cenário de vitórias para você. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. É importante que a gente trabalhe essa questão da fé no nosso coração. Davi era um homem de fé. Davi era um homem de Deus. Ainda hoje pela manhã falávamos aqui que ele foi quem estabeleceu o sacerdócio. O sacerdócio é algo muito importante. O sacerdócio fala de uma dependência, de uma confiança, de uma restauração da palavra, do culto, daquilo que nós vamos trazer de volta para a nossa vida, para a nossa casa, para os ambientes que nós vamos estar atuando. O que é isso? É nós não terceirizarmos aquilo que é nossa responsabilidade. Porque se eu pegar e colocar a minha responsabilidade só no irmão, no pastor, na pastora, na igreja, e eu deixar de exercer com a minha responsabilidade, eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim. Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessa. Mas irmãos, pensa comigo. Se Deus tem um banquete preparado para mim, por que eu só vou me acostumar com um pãozinho de domingo? Deus tem um banquete para você. Deus tem uma mesa preparada para você. O que eu quero dizer é que há uma responsabilidade de você assumir esse sacerdócio, de entender que você agora pode acessar a presença de Deus, que você pode entrar no Santíssimo Lugar, que você pode orar a Deus, e você também pode declarar na tua casa: esse ambiente vai ser transformado, porque Deus é o meu Deus e eu creio no poder que Ele pode fazer as coisas acontecer aqui. Talvez você não está ainda no dia que vai ter o culto, mas você diz: meu Deus, eu estou na segunda-feira, mas só vai ter o culto na quarta. Mas você é sacerdócio real, e você vai exercer o sacerdócio quando você olhar e declarar: as coisas estão ruins, as notícias não são muito boas, mas eu vou me levantar em fé, eu vou orar, e Deus vai mudar essa situação aqui. Oh, aleluia! Isso é exercer o sacerdócio. É você declarar que o cenário vai mudar. É você entender que Deus também te levantou para mudar a situação. E Deus quer fazer isso através de você. Quantos creem aqui? Davi, ele exerceu o sacerdócio. Davi, ele restaurou o culto. Ele restaurou o altar. Ele restaurou a adoração a Deus. A primeira coisa que Davi fez quando ele assumiu o trono, ele falou assim: eu preciso trazer a arca de Deus de volta.
Eu preciso trazer a presença do Senhor de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele traz a arca, você conhece a história, ele tenta trazer da maneira errada, ele quer fazer a coisa certa da maneira errada, e dá errado, por quê? Porque a Bíblia diz que ele quis trazer nos carros de boi, não era nos carros de boi que trazia a arca. A gente conhece a história, a arca da aliança tinha que ser colocada no lombo dos levitas, eles tinham que carregar no lombo deles, no ombro, era aqui no ombro. Eles carregavam, você pode ver as histórias da Arca da Aliança, que quando o exército de Deus falava assim, que Deus tinha que ir na frente do exército, eram os levitas que iam na frente. Eles iam porque ali simbolizava a presença de Deus, que estava no meio do seu povo. E o que Davi fez? Ele quis trazer de volta a presença de Deus. A coisa certa, da maneira errada. E a Bíblia diz que um homem chamado Uzá, ele foi tentar tocar na arca para ela não cair no chão, e a Bíblia diz que ele morreu fulminado na hora, porque ele não podia tocar naquilo que era muito santo. E a Bíblia diz que Davi, ele fala assim, como que eu trarei a minha arca do Senhor? E a arca fica depositada durante 3 meses na casa de Obed-edom, e você conhece a história. Um homem que entendeu da presença, que valorizou a presença, a Bíblia diz que a vida daquele homem foi transformada, porque ele trouxe, ele entendeu o que ele estava carregando. Irmãos, eu e você precisamos entender o que nós carregamos. Muitas pessoas não sabem o Deus que serve, não entendem o que carrega. O que você carrega é mais poderoso que uma bomba atômica, que aquela bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Você tem que entender que você com Deus destrói todos os inferno inteiro que está se levantando contra você, porque você está carregando a presença mais poderosa que existe, que é a presença do eterno Deus dentro de você. Obed-edom entendeu, e a casa dele foi próspera, foi abençoada, foi tocada. Irmão, se tudo ali havia sequidão, agora começou a haver vida, transformação. Se talvez ali precisava de haver unidade, comunhão, amor, Deus começou a derramar coisas extraordinárias. Sabe o que nós precisamos para mudar a nossa vida? Da presença de Deus. Então busque a presença de Deus. A presença de Deus é algo que você não pode abrir mão dela. Em contrapartida, nós temos a casa de Abinadab, que ficou a arca lá há 20 anos. E a vida daquela família não se mudou em nada. É muito triste, irmãos, você vê uma história totalmente contrária com a outra. Você vê Deus fazendo milagre na vida de um e não vê Deus fazendo milagre na vida do outro. É a forma que a pessoa carrega a presença de Deus. Deus tem também os seus meios. Deus também tem as suas formas. Deus só faz o que Ele quer fazer. A nossa função e missão é orar pelo milagre, é orar pela cura, é orar para que Deus liberte, mas a última palavra vem de Deus, mas eu preciso fazer a minha parte. Muitas coisas não acontecem porque eu não estou valorizando aquilo que precisa ser valorizado. E aí, Abinadab, junto com a sua casa, não vê nenhuma mudança. Por quê? Porque se nós formos fazer aqui uma aplicação pessoal, e talvez você vai concordar comigo, você pode ver que existem pessoas que têm 20, 30, 40 anos de crente, mas você percebe que a vida dessa pessoa nunca é transformada. Por que será, irmãos? Porque talvez nunca conseguiu compreender o que ela carrega. Talvez veio para a igreja para reparar, talvez veio para a igreja para poder reclamar, sempre pragueja, sempre reclama, murmura. É uma pessoa que está sempre insatisfeita, não consegue contemplar a vitória do irmão, sempre está ali, Deus, mas fez na vida dele, por que não fez na minha? Sabe, talvez isso são situações que possam tirar a gente da fila da bênção. Só que nós pegamos um cara que tem 3 meses que a presença de Deus está nele. E a vida dele é transformada, é mudada.
Irmãos, então nós precisamos olhar e entender como que nós estamos carregando. Talvez você está aqui hoje, você fala assim: pastor, a minha vida está aberta para a presença de Deus, eu quero viver essas mudanças que ela vai trazer. E talvez você faz pouco tempo de cristão, talvez pessoas estavam longe de Deus e voltaram agora, estão vivendo coisas extraordinárias. Por quê? Porque a forma que você trata a presença de Deus é diferente da forma que você tratava antes. Agora você valoriza mais. Então faça isso. A Bíblia diz que Obed-Edom valorizou a presença de Deus. Que eu e você valorize essa presença que nós carregamos. A Bíblia diz que Davi coloca no seu coração em trazer novamente a presença de Deus. Você sabe, Jesus falou uma palavra muito importante. Ele disse assim: se o Senhor... A Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que nela edificam, em vão trabalha os que a edificam. O que quer dizer isso? É eu tentar fazer alguma coisa sem a presença de Deus. Quando você e eu tentamos fazer algo com a força do nosso braço, não vai. Dá problema, dá briga, dá contenda, fere um ao outro. Não tem o óleo da unção, não tem a presença de Deus. Você já percebeu que quando você vai querer resolver uma coisa do seu jeito não dá certo, porque você vai com truculência, com ignorância? Não vai. Quando você vai para a presença de Deus colocando Deus na parede, achando que Deus é o seu empregado, achando que Deus é obrigado a abençoar, as coisas não acontecem. Por quê? Porque não é dessa forma. É debaixo da presença de Deus, é na unção de Deus, é debaixo da orientação de Deus, é com humildade, é com o Espírito Santo, é com a presença de Deus. A nossa vida é transformada quando nós acessamos lugares da presença de Deus, e que essa presença ela seja uma presença que tome todos os espaços vazios do nosso coração. E quando essa presença dominar todo o nosso ser, e todo o nosso ser ela controlar, aí nós vamos ver que Deus tem poder para mudar a nossa situação. É a presença de Deus. Quantos já tentaram fazer de tudo do seu jeito, mas sem a presença de Deus? Aí você pensa comigo, você não precisa responder para mim. Resolveu você querer fazer do seu jeito? Talvez foi paliativo. Talvez foi só por um momento. Mas voltou o problema dobrado de novo. Porque você não colocou em Deus e esperou em Deus. Fez a sua parte, mas também confiou, pediu a Deus orientação, sabedoria, pediu a Deus discernimento, como resolver. Porque, irmão, se a gente só tentar resolver do nosso jeito, não vai. Você está vendo aqui um homem que consultou a Deus. Um homem que estava na batalha, na peleja. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem de batalha, era um homem que estava ali. Ele era um homem que restaurou o culto, sim. Ele era um homem que restaurou a adoração a Deus, sim. E essas coisas nós precisamos fazer dentro de casa, restaurar isso. Restaurar a adoração, restaurar a busca, restaurar a comunhão. Porque não adianta um falar alto, falar B, outro falar C, todo mundo tem que falar a mesma linguagem dentro de casa, tem que sempre falar a mesma linguagem. Qual é a mesma linguagem? Somos cristãos, servimos a Deus, adoramos a Jesus, o nome dele é maior, é ele quem manda aqui, quem está na frente dessa casa é o Senhor, quem me guarda é o Senhor. Eis que o guarda de Israel não tosquenejará, ele não dormirá. O guarda de Israel não dorme, ele não se cansa nem se fadiga, mas ele está ali atuando, trabalhando. Ele não dorme. E eu também não posso dormir. Eu preciso também sempre despertar para buscar a Deus. Dormir no sentido de dormir espiritualmente, achar que eu só tenho que ver a banda passar, achar que a vida está muito boa. Irmãos, você sabia que muitas vezes os excessos eles nos tiram da bênção, sejam para mais ou seja para menos. Os excessos, eles sempre nos levam a achar que nós somos donos de nós mesmos. Se você não andar na medida certa de Deus, você não vai conseguir achar o equilíbrio, o ponto do equilíbrio. E eu vou falar aqui, eu quero que você entenda, porque às vezes a gente fica com medo de falar essas coisas. A comida é bênção. Quando comemos em excesso, ela é pecado, é glutonaria.
A bebida, ela não é pecado. Quando você comete excessos com ela, ela se torna embriaguez e você peca contra Deus. Pastor, eu não vou esconder de você, eu não bebo, porque eu decidi não contaminar o meu corpo. Se você toma um golinho de álcool assim, você já perdeu a sobriedade, então eu não bebo. Mas a embriaguez é pecado, porque é o excesso. Todas as vezes que você comete excesso, você sai da fila da bênção de Deus. Tem pessoas que têm problemas com bebida, não podem nem chegar perto. Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que beber, eu estou falando aqui que os excessos são os problemas. Todo excesso. Todas as vezes que nós achamos que nós não dependemos de Deus, nós estamos cometendo excesso. Todas as vezes que a gente não consulta a Deus, que a gente não se coloca diante de Deus, que a gente não busca o Senhor, nós estamos cometendo excesso. Excessos muitas vezes de falta de confiança, excessos muitas vezes de achar que não precisamos de Deus. E aí a nossa vida vai de mal a pior. Mas Davi, ele nos ensina que nós precisamos consultar a Deus. Porque ele estava na batalha, ele estava guerreando, mas quando ele volta para sua terra, para sua cidade, quando ele volta para Ziclag, Ziclag foi uma cidade que o rei Aquis deu a Davi para ele se refugiar, para ele ficar ali. E Ziclag é onde Davi estava acampado. Só que ele saiu para a peleja, ficou as mulheres, ficou as crianças, ficou os idosos, ficou aqueles que não podiam guerrear. Só que a Bíblia diz que o povo inimigo, a Bíblia diz que o povo inimigo invadiu Ziclag, entraram lá com ímpeto. A Bíblia diz que feriram a Ziclag. A Bíblia diz, irmãos, que os amalequitas entraram em Ziclag. E aqui no verso de número 1, do capítulo de número 30, você vai começar a ver, eles entraram com ímpeto em Ziclag, eles tinham dado sobre o sul, e tinham ferido Ziclag, e a tinham colocado fogo, e levaram cativa as mulheres que estavam nela. Ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente os levaram consigo, e foram pelo caminho. Aqueles homens entraram ali e levaram os despojos, mulheres, crianças, idosos, pessoas feridas levaram. Você sabe quem eram esses ismaelitas? Você lembra da época lá do povo de Israel que ficou no deserto? Quando eles atravessaram o deserto, quando eles saíram do Egito, muitos deles se cansaram. E o que aconteceu? Esses ismaelitas, eles ficavam no deserto esperando a hora certa de alguém se cansar para ele pegar essa pessoa como escravo. Você lembra que José foi vendido como escravo para uma tribo de ismaelitas no deserto? Porque esse povo era um povo que eles aproveitavam a ocasião para poder pegar aqueles que estavam cansados. Então, esse povo aqui, muitos dos israelitas que se cansavam de andar no deserto para entrar em Canaã, eles pegavam e eles faziam escravos. Você sabe o que acontece, irmãos? Os excessos hoje muitas vezes têm cansado as pessoas. E você sabe o que acontece muitas vezes? A gente fala assim, mas eu estou trabalhando, mas eu estou indo à igreja demais, mas eu estou orando demais, eu estou muito atarefado, eu estou fazendo a obra. E aí você sabe o que acontece? O inimigo vai cansando. E quando ele vai cansando, aí o diabo consegue atacar a nossa casa. Aí o diabo consegue entrar. A gente está ganhando a cidade, mas o diabo está entrando na nossa casa. A gente está ganhando o mundo inteiro, mas o diabo está entrando na casa. A gente está conquistando o mundo inteiro, mas o diabo está ferindo a nossa casa. A tribo de ismaelitas, ela pega pelo cansaço. Muitas vezes nós estamos praticando excessos, ficando cansado, e não estamos atentando para aquilo que é prioritário. A Bíblia diz que eles entraram em Ziclag, saquearam Ziclag, botaram fogo em Ziclag. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, para pedir para você tomar cuidado com o cansaço. O que tem de crente cansado, aí não vem para a igreja, não ora mais, não lê Bíblia mais, não jejua mais. Sabe o que acontece?
cai na fé, deixa de vir para a igreja, deixa de sentir a presença de Deus, a família começa a se embaraçar, começa a se distanciar, aí daqui a pouco já entra um problema, já entra uma dificuldade, causa ali uma situação para poder destruir. Cansaço. Tem um louvor da Ludmila Feber que fala muito sobre isso. Cansaço, desânimo. Logo após uma vitória. Porque nós achamos que estamos vencendo. E não é errado, são coisas lícitas. O que acontece com a gente? Trabalhamos demais. Projetos demais. Eu tenho sempre falado aqui para os nossos pastores. Às vezes eles estão envolvidos na obra, estão fazendo a obra, mas muitas vezes isso cansa. Eu sou muito mais, às vezes, deixar de fazer um pouco a obra e ficar um pouco mais em casa, ficar um pouco mais cuidando da vida espiritual, do que ficar no ativismo. Por quê? Porque os amalequitas pegam a gente no cansaço. Por que muitos líderes, muitos irmãos que estavam firmes na fé, hoje estão afastados da igreja? Cansaço. A gente precisa, irmãos, começar a compreender que o cansaço, ele é um forte inimigo contra nós, para nos abater diante de Deus, e muitas vezes no nosso território. Então os ismaelitas são esse povo. Se você olhar Números capítulo 25, vai falar sobre isso. Números ou Deuteronômio 25 vai falar sobre os ismaelitas, quem eles eram, o que eles faziam. Eles se aproveitam da fragilidade, da fraqueza. O que tem de gente hoje frágil, fraco, muitas vezes, sabe, é uma presa fácil porque está só. A pessoa parou de vir à casa de Deus, ela se torna uma presa fácil ao inimigo. A pessoa parou de orar, se torna uma presa fácil ao inimigo. A pessoa parou de ler a Bíblia, parou de ter comunhão com Deus. É uma presa fácil ao inimigo. Os ismaelitas vêm e pegam, que são uma espécie de demônio. Ele pega você, tira você da presença de Deus, coloca uma frieza, e daqui a pouco você não está nem mais dentro da igreja. Irmãos, nessa noite Deus nos trouxe aqui para você ser despertado, a entender que tem uma guerra para você lutar, e ainda você precisa salvar. Os primeiros são da sua casa, a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que nós possamos ganhar os de fora, mas também permanecer ganhando os de dentro, em nome de Jesus. Que a gente não perca os de dentro. E aí, quando isso acontece, pelo cansaço, pela fadiga, pelas demandas, a gente precisa ponderar, parar um pouco, ter tempo para tudo. Você precisa ter tempo para passear, você precisa ter tempo para estar com a tua família, precisa ter tempo para poder estar em um momento em comunhão juntos. Você precisa ter tempo. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, tá bom. Daqui a pouco vem uma enfermidade, daqui a pouco vem um problema, daqui a pouco você vai gastar todo o seu dinheiro só para curar aquilo que você adquiriu ao longo do tempo. Ah, não tem que trabalhar? Tem que trabalhar, mas também tem que ter hora para tudo. Trabalhar, se divertir, passear, fazer um lazer, fazer um momento com a família. Tem hora que a gente precisa disso, irmãos. Sabe por quê? Porque senão a gente vai se cansar. E você sabe quando se cansa? Quando a pessoa cansa, ela cansa mesmo. Cansa em todos os aspectos. Aí daqui a pouco você vai ver, cadê fulano? Foi embora de casa. O que aconteceu? Cansado. Quando acontecem as brigas, não é assim? Estou cansado. Cansei disso. Cansei de ser humilhado, humilhada. Cansei, né? O cansaço. Daqui a pouco se aparta, aí não tem mais casamento, não tem mais vida conjugal, não tem mais relacionamento familiar, não tem mais nada. Por quê? Cansou. Todo mundo se cansou. E aí já não exerce mais o poder do perdão, da misericórdia, da fé, já não tem mais a comunhão. Aí a gente consegue viver a nossa vida aqui fora, mas dentro da nossa própria casa não conseguimos mais ter essa vida. Eu tenho orado, irmãos. Eu tenho orado. Eu tenho orado por mim, por minha família, e tenho orado também pela família dos irmãos. Porque se o inimigo destruir a família, acabou todo o projeto de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus sempre foi a família. Se o inimigo destruir a tua casa,
Qual que é o sentido agora? Ah, vou constituir outra família. Mas e a sua família? A vontade de Deus não é que você destrua uma família para conquistar outra. A vontade de Deus é que você seja uma família, todos vocês, até o fim da vida. Porque a família é a instituição de Deus. A vontade de Deus. Você que está com a sua esposa, você que está com o seu marido, você que está com os seus filhos, você que está com seus pais, valorize esses momentos. Vamos ter flexibilidade, gente. Vamos ter amor, vamos ter compreensão. Vamos ter misericórdia. Nós somos muito bons para exercer misericórdia com os de fora, mas com os de dentro é muito difícil. Vamos ter misericórdia. Que Deus nos ajude. Sabe? Que Deus nos ajude. Sabe por quê? O inimigo ele é muito astuto, muito sagaz. Há quem diga que Davi foi um grande rei, mas foi um péssimo pai, um péssimo homem. Foi um grande rei. Ganhava todas as batalhas. Às vezes você é um ótimo trabalhador, às vezes você é um ótimo provedor, mas às vezes dentro de casa você está deixando a desejar. Às vezes você é uma mulher impecável, luta, batalhadora, ajuda com tudo, mas dentro de casa está deixando as coisas a desejar. E isso, irmãos, é para todos nós. O Senhor nos trouxe aqui hoje para fazer uma reflexão, sabe por quê? Porque o verbo que o inimigo conjuga são 3. João 10:10. Matar, roubar e destruir. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Ele veio para matar os teus sonhos, destruir a tua família, roubar a tua paz. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos hoje, nós pedirmos para Deus, Senhor, eu coloquei aqui a estola sacerdotal, eu peguei o éfode, eu peguei a estola, eu vou consultar ao Senhor, eu vou buscar ao Senhor. Porque muitas vezes nós só esperamos de fora. Mas irmão, se o Senhor te deu uma família, um lar, uma casa, se Deus te deu uma causa, Deus conta com você para exercer o sacerdócio e ganhar a tua casa para Jesus também. O Senhor conta com você para você também olhar para a tua família, e nisso inclui pai, mãe, filhos. Se o Senhor te deu essa autoridade, essa habilidade, essa capacidade, vista a estola sacerdotal, consulte a Deus e guerreie as guerras que o Senhor tem te dado para salvar, libertar a tua casa das mãos dos amalequitas, em nome de Jesus. E o cansaço sai da nossa vida em nome do Senhor Jesus, irmãos. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor. A Bíblia diz que ele orou a Deus. Ele ficou angustiado? Ficou. Ele ficou ali, muitas vezes ele ficou ali naquela situação, e as pessoas queriam apedrejá-lo. O verso de número 6 fala que porque Davi estava na guerra e os inimigos invadiram ali o território deles, a Bíblia diz que os homens olharam para Davi e quiseram apedrejá-lo. Irmãos, é muito injusto. Eu não sei se alguém está olhando para você e está te culpando de tudo que acontece, mas eu quero dizer uma palavra aqui para você. Consulte a Deus e o Senhor, Ele vai justificar você. Você sabe o que Davi fez? Ele consultou ao Senhor. Ele não brigou, ele não falou nada, ele não arrumou nenhum problema. Ele consultou a Deus. Quanto família, nós somos especialistas em acusar um ao outro. Diga aí, irmãos. Somos ou não somos? A culpa é sua. Foi você. Essa casa só está assim porque você é assim. Não é assim? Os homens quiseram apedrejar Davi, por quê? Porque Davi, ele foi colocado como o único culpado. Vamos matar esse cara, é por causa dele que levaram as nossas mulheres, nossos filhos, é por causa dele. Sabe o que Davi fez? Traga a estola sacerdotal. Sacerdote Abiatar. Ele veio e ali Davi consultou ao Senhor. E a Bíblia diz que Davi perguntou para o Senhor: Senhor, eu irei e eu perseguirei, e o Senhor vai me entregar esse povo em minhas mãos, nós vamos ter vitória.
E aí você tem aqui a resposta. O Senhor disse, a parte B do verso 8, persegue-a, porque de certo você vai alcançar e tudo você vai libertar, Davi. Você sabe, quando nós consultamos a Deus, o Senhor ele começa a trazer respostas. Quando nós paramos as brigas, as intrigas, as acusações, quando nós paramos os dedos apontados e começamos a buscar a Deus, Deus começa a trazer resposta para a nossa casa. Porque não se engane, irmãos, família é assim. Muitas vezes, no momento de ira, alguém procura um culpado. Que sejamos nós a consultar a Deus, amém? Consulte ao Senhor, peça direção ao Senhor. A gente tem falado que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Não são contra pessoas, não, principalmente contra a sua família. A sua luta são contra demônios, são contra as hostes espirituais da maldade, são contra forças demoníacas tentando parar você. A tua luta são contra essas entidades malignas. Aleluia! Uma primeira coisa que Davi fez, e é o que eu e você precisamos fazer. Pastor, tá bom, você falou isso, e aí? O que você fala para mim fazer? O que eu preciso fazer? Primeira coisa que você vai fazer, se esforçar no Senhor. A Bíblia diz, no verso de número 6, a Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor. A parte C do versículo diz assim, todavia Davi se esforçou no Senhor. Sabe quem é que vai te dar força? O Senhor. Que a partir de hoje o Espírito Santo te dê força, a força que você precisa para se levantar e lutar por aquilo que o inimigo está tentando roubar de você, que talvez já roubou, mas o Senhor vai te restaurar, vai restituir para a honra e a glória do nome dEle. Se esforça no Senhor. A nossa força humana, irmãos, ela é condicional, ela é circunstancial e ela pode nos levar à morte. Mas todavia, quando nos esforçamos no Senhor, nós temos a força para nos levantar, para lutar, aleluia, para enfrentar a realidade de frente. Com a força do Senhor, nós seremos sempre capazes de sofrer diante das calamidades que existem e aflições da vida. Se esforce no Senhor, Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, esforça-te e tem de bom ânimo. Aleluia. Deus disse para Josué, Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Se o Deus de Moisés foi com Josué, o mesmo Deus não mudou. Ele continua dizendo para mim e para você, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus é do teu lado. Aleluia. Nos cansamos no serviço da obra de Deus muitas vezes. Queremos voltar atrás, largar tudo porque está difícil. Não honramos aquele que nos chamou, que foi o Senhor. Porém, a palavra latente de Deus para nós é: esforça-te. Se esforça, amém? Que a força de Deus tome a tua vida nessa noite. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é se esforçar no Senhor. A tua força vem de Deus. Paulo disse, olha, Deus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. É na tua fraqueza que a força de Deus vai aperfeiçoar ela. A Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. Você é fraco, mas quando você olha para Deus, você tem que declarar e falar assim, em Deus eu sou forte, em nome de Jesus. O profeta Isaías diz assim, os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Espera em Deus, porque você vai ter as tuas forças renovadas. Davi se esforçou no Senhor. Então é no Senhor que você vai ter as suas forças renovadas, em nome de Jesus. É nele. O primeiro segredo. O segundo, você precisa consultar a Deus. Se esforça e consulta a Deus.
A Bíblia diz que Davi consultou, ao invés de ficar correndo de um lado para o outro, procurando profissionais curiosos somente, livros de autoajuda e tantas outras coisas, a nossa prioridade máxima tem que ser buscar a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Consultar a Deus, e Deus vai se deixar ser encontrado por nós. Se você buscar a Deus, Ele vai bradar na tua casa e Ele vai se revelar a você. Consulte a Deus, irmãos. Busque ao Senhor, aleluia. Ele é quem sabe o melhor para cada um de nós. Ele nos orienta através da sua palavra, seus instrumentos fiéis, aleluia, e dando confirmação e convicção no nosso coração, que eu e você precisamos sempre nos lembrar da vontade de Deus, não atrás de confusão, e não olhar para trás e enxergar só confusão, nem angústia e a aflição, mesmo que isso tudo nos contrarie, proporciona a paz no nosso coração, aleluia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame, consulte, busque, vá à presença de Deus. É o segundo segredo. E o terceiro aqui, para a gente encerrar nesse terceiro, é: obedeça a ordem de Deus. Quando Davi consulta, Deus responde. Deus fala para ele o quê? Vá. Obedeça a Deus quando Deus falar. A palavra de Deus diz que obedecer a ordem de Deus é manter o foco naquilo que Deus falou. Pastor Sérgio falou uma coisa aqui que eu guardei. Quantas promessas Deus liberou para você, por causa que ainda não aconteceu, você acha que não vai se cumprir? Fica firme, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Sabia? Quem prometeu não foi homem. Você sabe quem falou para Davi que era para ele ir, que ele ia conquistar? Foi o próprio Deus. Então, quando Deus fala, as coisas acontecem. Se Deus tem falado com você, ministrado algo ao teu coração, confia, porque quem promete cumpre. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então confia no Senhor, simplesmente obedece e mantenha o foco naquilo que Deus falou para você. Faça o que Ele tem falado. Vá e faça conforme a palavra de Deus, porque se Deus falou, vai se cumprir. Aleluia. Davi tinha 600 homens, mas pelo cansaço 200 tinham ficado cuidando da bagagem. O que aliviou os demais 400 que seguiram adiante foi o fato daqueles ficarem cuidando da bagagem. Foram determinados, venceram o cansaço, os 400, a fome, a dor da alma, a angústia e a ansiedade. Seguiram com um alvo definido, respeitando as limitações da sua equipe e aproveitando isso em seu favor, pois com a parada aliviaram a bagagem dos que precisavam seguir adiante. O que Deus quer ministrar aqui ao nosso coração? Irmãos, esse momento que você está aguardando algo, é o momento que o Senhor está te dando estratégia para você ir e guerrear. É o momento que Deus está aliviando, dando alento para você. Não reclame, não murmure. O que tirou o povo de Deus dali da promessa, da terra prometida, foi a murmuração. Talvez você viu que as coisas não aconteceram e reclamou, murmurou, e talvez até hoje não está vivendo o milagre de Deus. Mas a minha palavra para você hoje é: mantenha o foco, não murmure, não reclame, seja aliviado por Deus nessa noite. Que o alento e o refrigério e a paz do Senhor tome
tome conta do teu coração nessa noite, que a paz de Deus reine na tua casa, na tua família, que a partir de hoje você seja ativado, renovado, você seja cheio, e que aqui nessa noite você volte para casa munido, aleluia, de forças em Deus para ganhar as batalhas. Você vai lutar na direção certa, você vai olhar para o foco certo, você não vai brigar com as pessoas erradas, você não vai murmurar contra Deus, mas você vai sair daqui hoje, vai olhar e vai dizer a Deus: Deus, eu estou olhando para ti, o autor e o consumador da minha fé, e eu sei quem me prometeu é fiel para cumprir. A partir de hoje eu vou lutar as guerras do Senhor, e eu vou vencer as vitórias, eu vou libertar, eu vou salvar, eu vou trazer de volta a minha casa para o centro da tua vontade. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Mantenha o foco em Deus. Olhe para Jesus. Eu vou, Senhor, vou. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que partiu Davi com os homens, e Davi o seguiu, aqueles inimigos. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi, aí eu vou correr aqui, aleluia, que Davi, lá no versículo de número 17 do capítulo 30, a Bíblia diz que Davi feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele está falando sobre restituição. O que foi perdido no meio do caminho? O que foi roubado no meio do caminho? O que os amalequitas, pelo cansaço, roubaram de você? O que o diabo tirou de você por conta do cansaço? O Senhor, Ele falou para você, aqui nesse texto, para você e eu juntos consultarmos, nos esforçarmos, consultarmos e também obedecermos. Fazendo isso, o Senhor, Ele vai trazer restituição, Ele vai trazer de volta o que foi perdido. Foi o quê? O diálogo, o amor, perdão, compreensão, a unidade, o amor entre pai e filho, filho e pai, esposa e esposa, mulher e marido. Foi isso que se perdeu? Deus vai restaurar. Você crê? Amém? Eu creio. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que entre com providência nessa noite. Vamos pedir a Deus que restaure nessa noite. Você pode se colocar de pé.